A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus seja sempre em seu lar, com você e sua família. Estamos aqui novamente, hoje, dia 4 de outubro de 2020. Estamos vencendo e temos muito a fazer neste mês. Então, continuamos com as nossas reuniões de oração online, e aí você pode entrar em contato com Márcia, com Cláudia ou com a Semira. Os horários elas têm. Continuamos a nossa reunião de jovens, todos os sábados às 19 horas. Continuamos com nossa reunião de casais na Escola Bíblica domingo às 10h20, tudo online. Estamos aqui agora, 9 da manhã, e estaremos à noite, às 17 horas, na nossa sede, ao vivo, participando da nossa ceia. Se você, por algum motivo, não puder estar, pode estar ou pode nos ver online às 17 horas pelo nosso Facebook. Este mês é um mês de muitos aniversários mesmo. São 17 pessoas fazendo aniversário na nossa igreja neste mês. Só nessa semana nós teremos a irmã Isolene no dia 6, a irmã pequena. No dia 7, Clóvis e também o irmão Leonardo. No dia 10, aniversaria Lourenço e a irmã das Neves, a irmã Maria das Neves. E também a irmã Nadir, né? Irmã Nadiluze. No dia 11, irmão Isidro, Laurinha e irmã Marilene. Vejam, são 12 pessoas somente nesta semana. No dia 8 também teremos um casal aniversariando, ou seja, fazendo aniversário de casamento. No dia 8 aniversaria Luciana e Paula. A minha oração, tanto para Luciana e Paula quanto para os demais irmãos e irmãs, é que o Senhor esteja sempre no coração de vocês, na mente e nos lábios. Que a fala de vocês sempre seja fala de bênção, de alegria, de ministração de evangelho para quem necessita. Parabéns a cada um de vocês. Estamos caminhando. Amor, discipulado, esperança, e quando se fala em esperança sempre em esperar, em amor. Enfim, nós, na semana passada, aliás, nessas 2 últimas semanas, nós falamos sobre 2 homens específicos. O primeiro foi Zaqueu, no dia 20/9, né? Quando nós vimos o alto convite da vida, quando Jesus Cristo se convidou a estar na casa de Zaqueu. E na semana passada, nós vimos sobre a decadência humana diante da vida. Aí nós vimos o exemplo daquele jovem rico que resolveu não seguir a Jesus por causa do seu dinheiro, né? Então nós vimos o engano de meritocracia, vimos que diante do absurdo mestre sempre coloca a reflexão, sempre indica o caminho e que nossas atitudes são sempre decorrentes das nossas prioridades. Quero continuar pensando sobre esse assunto, né? Hoje nós veremos o texto de João capítulo 8 nos versos 31 e 32, tanto agora pela manhã quanto mais tarde no horário da ceia. João 8, 31 e 32, a revelação da liberdade. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos acompanhar juntos esse texto, falando exatamente sobre essa revelação da liberdade. Amanhã estarei entre 19h30 e 20h30
numa das salas que eu indicarei nos 2 grupos oficiais da igreja para conversarmos sobre esse texto, sobre as 2 mensagens, tanto a da manhã quanto a da noite. Você pode entrar, mandarei o convite por um link através dos grupos da igreja e aí basta você clicar, você já estará na sala para nós conversarmos, tirarmos dúvidas, trazermos possibilidades, comentarmos os textos, para que você também possa trazer sua opinião acerca do texto e assim sucessivamente. Quando Jesus fala aos seus discípulos, ele sempre fala do evangelho que transforma vidas. E esse evangelho, a gente tem visto, principalmente nas 2 últimas semanas, ele revela quem é o ser humano. Ele revela quem somos. Tá? Então, nesse sentido, nós temos 2 tipos de pessoas. Jesus aqui fala para 2 tipos de pessoas. Veja o verso 31. A gente está em João 8, verso 31. Quando Jesus Cristo diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Em João, capítulo 6, nos versos 53 a 57, Jesus Cristo traz um texto que é um texto muito polêmico diante da situação, do contexto falado. E por causa dessa fala de Jesus Cristo, muitos discípulos dele o deixaram. Então Jesus, a gente não vai comentar o texto, porque a gente já falou sobre esse texto há umas semanas atrás. Jesus é claro e diz: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aqui eu quero destacar apenas a fala de Jesus em permanecer nele, e quando ele diz: aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aqui nós estamos falando de alguém que simplesmente entende que permanecer nas palavras de Jesus significa aderir ao seu ensino e tê-lo orientando a vida. Ser discípulo é algo constante, é um estilo de vida. Ser discípulo não é algo que se aprende nos bancos das escolas, dos treinamentos no sentido de teórico, mas ser discípulo é alguém que vive a prática do Evangelho. Entende claramente que permanece no Senhor, depende do Senhor e vive isso como estilo de vida. Em João capítulo 15, nos versos 4 a 7, é assim que Jesus Cristo fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, diz o Senhor. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, diz o Senhor. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então veja, aqui a gente tem 2 tipos de pessoas: os que permanecem e os que não permanecem. Os que permanecem são os discípulos de Cristo. E ele é claro quando diz que se permanecerem nele, ou se permanecermos nele,
Pediremos o que quisermos e ele nos concederá. Porque ele entende claramente que o pedido aqui é o pedido conforme a sua vontade, conforme a mente de Cristo. Nesse sentido, o discípulo tem como princípio de vida obedecer a Cristo, permanecer nele. E a fala de Jesus em Lucas, capítulo 6, no verso 46, deixa claro que tem muitas pessoas que o chamam de Senhor, mas não obedecem. Essa é a fala dele. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa é a fala de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 22, no verso 32, ele diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, ou mais de vivos. Veja, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos. O Senhor não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E aqui quem permanece, ao contrário de quem não permanece, se torna quem permanece vivo, quem não permanece, morto. Em Mateus capítulo 8, no verso 22, Jesus Cristo tira de nós algumas dúvidas que possam nos vir ou vir às nossas mentes nesse texto. Quando alguém procura ele e que diz para ele, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar o meu pai. E a fala de Jesus é: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então, aqueles que permanecem são os vivos. Os que não permanecem são os mortos. Em outro momento, os que permanecem são as ovelhas. Os que não permanecem são os bodes. Mateus capítulo 25. Então, nesse momento, nós percebemos que existem dois tipos de pessoas, e somente os que permanecem são discípulos de Cristo. É assim que ele fala em João capítulo 8, no verso 31. E esses que permanecem, também são confrontados no dia a dia pela palavra do Senhor e optam no seu estilo de vida por viver a vontade do Senhor. Diante de dois tipos de pessoas, nós temos dois tipos de vontade. Vou repetir, diante de dois tipos de pessoas, nós temos dois tipos de vontade. Veja a fala de Jesus no verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É interessante que muitas pessoas acham que se conhece a verdade e por isso se permanece. Aí veja que, na realidade, a fala de Jesus Cristo traz a verdade como resultado. Porque é assim que Jesus fala em João 14 e João 16 também, quando fala do seu Espírito. Veja o que Jesus Cristo diz, é consequência, se vocês permanecerem, serão meus discípulos. E conhecerão a verdade. Há uma ação continuada aqui, tá? Se você permanece, é discípulo e sabe a verdade. Amadurece cada vez mais na verdade. Nesse sentido, a vontade do Senhor passa a ser a vontade daqueles que permanecem. Mas os que não permanecem passam a fazer a sua própria vontade. Mas é da vontade de Deus que todos permaneçam. Veja o que o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade do Senhor é que todos nós permaneçamos. É assim que o apóstolo Paulo também fala ao seu discípulo Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, no verso 4. Ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
Essa é a fala do apóstolo Paulo. E quando Jesus Cristo diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele mostra claramente a diferença daquele que faz o que ele diz, que permanece, que pratica a sua palavra, para aquele que não faz, que não permanece, que faz a sua própria vontade. Ele diz assim, eu estou lá em Lucas capítulo 6, nos versos 46 a 49. No verso 47, Jesus Cristo diz, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o que permanece. Verso 48, ele diz assim, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aí Jesus Cristo fala sobre o que não permanece, o que está na sua própria vontade. Ele diz assim no verso 49, a gente está em Lucas 6, verso 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, aquele que permanece segundo a sua vontade, a tendência é cair. E aqui nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando dos dogmas religiosos, do cumprir as normas. Nós estamos falando do que Jesus Cristo fala seu coração fala do que a boca está cheia. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, ou aí está o seu coração. Jesus não está falando de religião, de religiosidade, mas ele fala de obediência a Deus. Quando o apóstolo Tiago, capítulo 1, nos versos 5 a 8, fala sobre pedir sabedoria a Deus, lá no verso 8, Tiago 1, 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ele fala sobre a fé, fala para pedir sem duvidar, e aí ele compara a pessoa que pede sem fé à onda do mar, né? É levada e agitada pelo vento. E aí no verso 7 ele diz assim, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. E aí ele traz literalmente a fala, né, para aqueles que não conseguem ter fé, que não conseguem se entregar à vontade de Deus. Ele fala diretamente para aqueles que entendem que devem seguir a sua vontade, que cede para aqueles que cedem à sua vontade, à ansiedade, às indecisões, aos sentimentos, às sensações, não conseguem pensar conforme a mente de Cristo. O apóstolo Tiago diz assim, pois essas pessoas têm a mente dividida e são instáveis em tudo que fazem. Ele traz no singular, eu estou colocando no plural, né? Pois essas pessoas têm a mente dividida e são instáveis em tudo que fazem. Quem permanece, permanece na mente de Cristo. Quem não permanece, tem a mente dividida e são instáveis. 2 tipos de vontade. Vontade de Deus e vontade humana. O apóstolo Tiago, ele continua falando no capítulo 4, nos versos 1 a 3. Ele diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês?
Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê, não perdem. Aliás, não pedem. Não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Aqueles que seguem a sua própria vontade, os que não permanecem, estão sempre vivendo conforme seus próprios prazeres, seus próprios sentimentos, suas próprias sensações. Caminhando para o final, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, nos versos 13 a 16, diz assim, Gálatas 5, 13 a 16, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, à vontade própria. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, diz o apóstolo Paulo aqui, repetindo Jesus Cristo. Ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui eu concluo, dizendo que os que permanecem satisfazem a vontade do Espírito, pensam com a mente de Cristo, entendem claramente que amar o próximo é mais importante. Aquele que vive na vontade própria, vive em seus próprios desejos, o que o apóstolo Paulo chama de desejos da carne. Possivelmente tenha muita dificuldade em olhar para o outro, porque consegue somente ver a si mesmo, seu próprio sofrimento, sua própria justiça, seus próprios interesses, suas próprias necessidades. Os que permanecem entendem e vivem uma vida de vontade ou na vontade de Deus. Passa a ser esse o estilo de vida daqueles que permanecem, dos vivos. Os que não permanecem vivem a vida pautada na sua vontade, na sua necessidade ou nas suas necessidades. Os mortos não permanecem, se afogam nas suas próprias vontades. A gente continua mais tarde. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Deus, a minha oração nesse momento é rápida, para que Teu Espírito testifique a Tua vontade em nossa mente, para que Teu Espírito testifique a Tua vontade em nosso coração, e que o nosso culto seja um culto racional, ou seja, que o serviço que nós prestamos ao Senhor seja o serviço racional, entendendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que nós entendamos que quem permanece é aquele que vive a vontade de Deus. Que o Senhor nos visite neste momento, porque eu sei que assim está fazendo. Por isso eu peço. Que o Senhor nos fale nesse momento de forma tão específica, porque eu sei que cada um de nós é específico para o Senhor. Que o Senhor visite nossas famílias, que o Senhor derrame seu amor sobre nós e nossas famílias, que o Senhor faça a sua vontade permanecer
para nós e nossa família. Que o Senhor visite os doentes nesse momento, trazendo cura conforme a vontade do Senhor. Que o Senhor visite os nossos líderes políticos, do nosso presidente ao último deputado, ao vereador. E quando eu falo de último, falo de todos. Que o Senhor visite do coração e da mente do nosso presidente até o nosso mais humilde, o nosso menor vereador, ministrando do seu amor, da sua paz, da sua graça, para que o seu Espírito fale a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, sempre resplandecendo o seu rosto sobre nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que você permaneça e que você esteja vivo, viva na vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.